Banco do Brasil não para de cair nas cotações e no dia de ontem o Goldman Sachs soltou um relatório dizendo que eles acreditam que o fundo do poço para o ROI do Banco do Brasil vai ser nesse segundo TRI de 2025. Vem comigo que eu vou falar um pouquinho sobre essa notícia e vou falar para vocês as projeções para 2025, 2026 e 2027 em relação ao seu lucro, ao seu ROI e ao seu dividendo esperado para esses anos. Bem-vindos ao canal Relatos do Investidor, meu nome é Thiago Cardoso, sou analista CNPI. Se você já é inscrito nesse canal, já deixa o like. Se você é novo por aqui, espera para dar o like se esse vídeo te ajudar de alguma forma e vamos para o vídeo. Ontem pela manhã, o Goldman Sachs soltou essa notícia falando alguns pontos que eles acreditam o fundo do poço do Banco do Brasil vai ser no segundo TRI de 25. Eles esperam o fundo do poço para o segundo TRI de 25 com um ROI de 11,9%. Provavelmente eles acreditam que o lucro líquido para o segundo TRI vai ser na faixa de entre 5 a 5,5 bi, apenas nesse segundo TRI. Vai cair bem mais o lucro em relação ao primeiro trimestre, chegando a um ROI de 11,9%. E aquela história, muitas dessas notícias, como eu já falei com vocês em outros vídeos, colocam muitas coisas negativas para gerar mais medo ainda no investidor. Mas essa notícia aqui do Goldman Sachs foi até uma notícia com um viés um pouco mais razoável, um pouco mais neutro, falando realmente que pode ser ruim, o que todo mundo acredita que vai ser ruim. Não sei se vai ser isso tudo, como eles falam, mas eles acreditam que o retorno sobre o patrimônio líquido do banco vai melhorar de ano a ano até 2027, chegando a 17,3% de ROI. Eles acreditam que o ROI do banco vai fechar o ano de 2025 em 13,6%. Em 2026, eles acreditam que deve fechar em 16,4% e 17,3% para 2027, o que é bem razoável na minha opinião. Eu não acredito que o ROI deve cair isso tudo. Vai depender bastante desse segundo TRI mesmo, como até a notícia destaca. Eles acreditam que o lucro líquido deve fechar o ano na faixa de 25,6 bi. Eu acredito que vai ser um pouco mais. Geralmente eles são muito mais pessimistas do que a realidade. Então podemos ver que até nos piores cenários, até onde eles estão gerando um pouco mais de pânico, gerando um pouco mais de medo, o banco ainda tem potencial gigantesco de entregar bons resultados para os próximos anos. Baseado nessa matéria, eu fiz as projeções que eles acreditam. Então, o que eu fiz? Eu peguei todos os dados que eles acreditam em relação ao ROI. Eles falaram ROI de 13,6, eu coloquei aqui 13,57, mais ou menos. Para 2026, 16,4, coloquei 16,41. E para 2027, 17,3. Então, baseado nisso, podemos ver que o investidor que está comprando hoje, sem nenhum viés de curto prazo, ele vai estar comprando muito bem o banco. Por quê? Observem o seguinte, nas projeções para 2025, eu coloquei um payout de 35% apenas, porque pode ser que o banco revise o payout um pouco para baixo, por conta da inadimplência mais alta e das provisões que foram feitas, para ele conseguir lucrar muito mais nos outros anos. Observem que, com esse 35% de payout, o banco ainda entrega 7,15% de dividend yield, o que dá 1,51 mais ou menos por ação. Hoje, o banco fecharia nos preços atuais em um PL projetado de 4,65 e um preço sobre valor patrimonial de 0,63. Nessa planilha, observem que ela é automatizada fazendo as contas do crescimento do patrimônio líquido de ano a ano. Observem que o patrimônio líquido vai crescendo quando os anos vão passando, o que é o natural de acontecer. Como podemos ver aqui, que o patrimônio líquido, ano após ano, desde 1995, foi crescendo ano após ano. Porque como funciona? O Banco do Brasil lucra, ou qualquer outro banco, ele lucra, pega essa parte que vai pagar em dividendos, que se chama payout, e a retenção do lucro fica como patrimônio líquido para o banco, para ele ganhar mais dinheiro com isso. Então, cada vez mais vai sendo uma escadinha, crescendo cada vez mais, como podemos ver aqui. O patrimônio líquido do banco cresce, a perspectiva, a possibilidade de lucro do banco cresce ainda mais. Grande parte do patrimônio líquido de um banco é dinheiro que ele usa em empréstimos e financiamentos para ganhar mais dinheiro. Então, para 2026, o ROI esperado deles de 16,4, o Banco do Brasil teria que lucrar 34 bilhões. Isso nos daria, para o ano de 2026, um dividend yield de 10,69 nos preços de hoje, o que seria 2,25 por ação, já descontando as reservas de lucros, que às vezes as pessoas esquecem que existe isso, e
a parte do lucro retido que volta para o patrimônio líquido. Então, nessas premissas, o investidor que compra hoje Banco do Brasil a 21,09 está comprando com um PVP projetado de 0,58. Além disso, um PL de 3,55. Olha que PL absurdo, porque o mercado está precificando muito mal o banco por conta de um evento de curto prazo e o banco deve voltar a recuperar os lucros. Observem aqui também que eu considerei um aumento do payout de 2025 para 2026. Como nos anos anteriores o banco havia pago por volta de 40% de payout, eu mantive esses payouts para 2026 e 2027. Então percebam o quanto que o investidor, às vezes, por medo, no curto prazo dessas notícias um pouco mais pessimistas, analistas gerando medo e tudo mais, o quanto que o investidor poderia perder só de vender desesperado suas ações. Vamos dizer que você está com um preço médio de 25, vou alterar aqui para vocês, a planilha é automática, mas eu vou alterar aqui para vocês. Um preço médio de R$25. Observe que você ainda teria um dividendo de 9%. E para 2027, um dividendo de 10%, caso isso aqui aconteça. Lembre-se, é uma projeção, não tem como saber. Só estamos tentando prever o que pode acontecer, o que pode ser que não aconteça da forma que a gente espera, não é mesmo? Até com um preço médio muito mais alto, você ainda teria retornos atrativos. E não fiquem focados, vidrados no preço médio. O preço médio é apenas de curto prazo. Quando os anos forem passando e as suas posições forem ficando grandes, cada vez mais o seu aporte vai fazer menos efeito nesse seu preço médio. E esse preço médio vai ficar para trás, porque pense em 5, 10, 15 anos você segurando uma posição. Muitas vezes você vai ter lá hoje um preço médio de 25, mas daqui 10, 15 anos a cotação do banco vai estar em 70, 80, 90. Então não vai fazer tanta diferença assim. Então não fiquem vidrados em preço médio. Observem as perspectivas futuras do banco e tentem pagar barato nele. Para 2027, essa é a parte mais interessante disso tudo. O próprio Goldman Sachs acredita que um ROI de 17,3% para 2027. Para o banco chegar nesse ROI, ele teria que lucrar por volta de 40 bilhões no fechamento do ano de 2027. Isso é aumento de 17,65% em relação a 2026. E observem que o PVP projetado do banco estaria em 0,52. Aproximadamente o mesmo PVP que vimos lá em vídeos passados, vou mostrar o gráfico a seguir também, do fundo do PVP do banco lá em 2016, que foi por volta de 0,50. Então observe que mesmo a pessoa pagando 21 hoje, e caso aconteça esse cenário que eles falaram, que vai cair o ROI no segundo TRI, o mercado deve bater mais, com certeza, se acontecer do ROI cair para o segundo TRI, existe muita chance do mercado bater muito mais no banco para os R$18, os R$16. Imagina que se cai R$16, olha quanto esse investidor teria de dividend yield projetado para 2 anos seguintes. 16% de dividend yield em relação a esse preço que você pagou. Então, é isso que vocês têm que entender. Não focar apenas no curto prazo, em preço médio. Esqueçam isso. Pensem no futuro. O banco hoje está com resultado ruim? Sim, absolutamente sim. Mas para as projeções, para as perspectivas do banco, ele vai ter sim melhoras, como aconteceu no passado. Em outros momentos, o banco ficou com lucro caindo em relação ao ano anterior e depois recuperou isso fortemente. Então, voltando aqui para 2027, o dividend yield esperado para 2027 seria de 12,58% em relação a R$21 de cotação. Isso seria R$ 2,65 por ação. E o investidor que comprar hoje, projetando para 2 anos seguintes, ele estaria comprando o banco a um PL de 3 vezes. 3 vezes. O que é muito absurdo se você for imaginar. Isso considerando apenas um payout de 40%. E muitas vezes o banco vai e paga 45% fora reservas de lucro. Mas se eu alterar para 45% nas duas aqui, podemos ver o quanto muda de dividendo. 2026 seria 12% e 2027 seria 14% de yield. Obviamente, o patrimônio ia diminuir um pouco, porque esse lucro não fica mais com o banco, ele é retirado da conta, porque foi pago em dividendos, então não existe mais no balanço para o banco. Mas observem como vocês têm que pensar. Vocês têm que pensar no futuro. Observem, está ruim hoje, 7,15% de yield, 0,63% de PVP, queda de 27% do lucro líquido em relação a 2024, mas observem e pensem que
pode sim haver melhora nos próximos anos. Ah, mas por que vai ser uma melhora tão rápida assim? Lembrem-se, a carteira de crédito do Banco do Brasil é a segunda maior do Brasil. Ela só perde para o Banco Itaú. Então, o banco tem sim potencial de crescimento se tirarmos esses detalhes negativos que aconteceram agora nesse ano de 2025. O banco tem sim grande potencial de crescer esses lucros e chegar até esses prováveis 40 bilhões em 2027. Ah, e se não acontecer em 2027? Provavelmente vai acontecer em 2028 ou 2029. Não baseiem-se apenas no curto prazo, apenas em um ano de resultados, ou até um trimestre, como muitas vezes a pessoa fica com medo. Baseie-se em resultados futuros e previstos de uma forma um pouco mais conservadora. Observe que não tem nada fora da realidade. É um crescimento de ROI totalmente sustentável. E como eu mostrei para vocês, em 2027 o banco teria um PVP, né? Obviamente que quando chegar lá em 2027 com esse lucro, ele não vai estar mais esse PVP. É só apenas para vocês entenderem em relação ao preço que vocês estão pagando. Em relação a esse preço que estão pagando hoje para 2027, o PVP estaria nessa faixa, basicamente. Nessas faixas totalmente pessimistas que aconteceram no mercado, onde hoje, obviamente, ele tem motivo de estar precificando dessa forma, mas o resultado pode sim se recuperar e às vezes até mais rápido do que esperamos. Naquelas premissas da planilha, eu nem fiz premissas mais otimistas para esse ano. Vou deixar daquela forma, depois eu faço outro vídeo mostrando umas premissas um pouco mais otimistas. E percebam que o ROI também vai se recuperar assim como aconteceu nos outros anos. Observe que o ROI foi totalmente destruído em 2016 para 2017 e se recuperou de forma muito tranquila em 2018 e 2020. E foi de uma forma bem rápida, assim como pode ser de 2026 e 2027. Então percebam que já aconteceu outras vezes. O ROI do banco foi dizimado, podemos dizer assim, e nos 2, 3 anos seguintes ele teve retornos muito substanciais em relação ao seu patrimônio líquido. E como eu falei em outros vídeos, vocês, investidores de Banco do Brasil ou até de outras ações, têm que estar acostumados com esses tipos de queda. Não é para ficar desesperado. Ah, mas eu não aguento. Então, se você não aguenta, você tem que rever as suas posições em renda variável. Talvez você tenha uma posição muito grande em renda variável e ela não precisa ser isso tudo. Como eu já falei em outras vezes, várias vezes aconteceram quedas de 50% a 60% nas cotações do banco. Hoje, essa queda foi apenas de 25%. E se cair mais? Pode ser que aconteça. Vocês viram, o Goldman Sachs acredita que no segundo TRI o ROI vai cair para 12%. Então pode ser que a cotação caia para R$18, para R$16, se o mercado ficar muito pessimista. Mas, nesses preços, na minha visão, são preços que eu vou aportar de uma forma bem considerável, bem forte. Vou aportar bem forte nesses preços, porque vão ser momentos bem específicos que o mercado estava muito mais pessimista do que o necessário. E como eu gosto de mostrar para vocês em vários vídeos, em relação a várias empresas, vocês têm que pensar no retorno esperado da ação, não apenas o dividendo. Eu vejo muita gente comparam diretamente ações com 100% CDI, dividendo de fundo imobiliário, mas eles esquecem da parte mais importante das ações, que é o quê? O potencial de crescimento. Igual eu mostrei na planilha lá para vocês, que é o que acontece na realidade. O Banco do Brasil paga 40% de payout em relação ao seu lucro e retém 60% para reinvestimento. Então o banco vai crescendo ano a ano. Essa taxa de crescimento do banco estaria por volta hoje quase 10%. O retorno embutido ao ano do banco, nas minhas contas, seria 17,28%. Isso aqui considera o crescimento mais os dividendos pagos. Isso nos dá um IPCA mais 11,28%, considerando um IPCA de 6%. Isso é um prêmio de risco de 56% em relação ao Tesouro IPCA com juros semestrais, em relação a esse yield dele, que é de 7,25%. É isso que o investidor de ações tem que entender, que o dividendo hoje é menor, às vezes, que Selic e tudo mais, mas ele está com esse dividendo travado, garantido. Por quê? Pode acontecer pode sim acontecer problemas potenciais, como foi esse ano, da queda do lucro, aí cai o dividendo, mas no longo prazo, ao longo dos anos, o patrimônio líquido do banco vai crescendo, o retorno sobre o patrimônio líquido do banco vai crescendo e o dividendo por ação vai crescendo. Quanto mais o tempo passa,
você se mantendo posicionado, você vai ganhando mais e mais e mais. E não é apenas os 15% que hoje todo mundo vai e fica na ilusão achando que é a melhor coisa do mundo. Mas os 15% da renda fixa hoje são pós-fixados. Daqui a pouco, daqui um ano e meio, vai cair para 8%. E aí, o que esse cara vai fazer? Ele vai ter que correr para as ações. E aí as ações, um Banco do Brasil, não vai estar mais R$ 21. Porque se ele recuperar, ele vai lá voltar para os R$ 30 novamente. E o mercado vai precificar que o retorno vai voltar muito mais rápido por conta de uma recuperação. Essa mentalidade que você tem que ter como investidor em ações. E não ficar apenas vidrado em porcentagem de dividendo. Que isso é um erro gigantesco. Você tem que pensar no quanto esses dividendos são sustentáveis e crescentes ao longo dos anos. Então, pessoal, por esse vídeo é só. Espero que vocês tenham gostado dessa forma que eu mostrei as projeções para os outros anos. Se gostarem desse estilo de vídeo, comentem aqui embaixo se querem ver isso em outros vídeos. Se você é novo por aqui e esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like, se inscreva no canal para mais vídeos como este.